Você já viveu um momento em que foi preciso dizer nada e mesmo assim tudo foi dito? Às vezes é um olhar, é um gesto, é o silêncio que fala mais do que qualquer discurso. Nos tempos de hoje a gente se comunica por mensagens, fala o tempo todo e mesmo assim parece que nunca foi tão difícil se entender. Eu sou Cristiane Aragão, graduada em Serviço Social, pós-graduada em Perícia Social e estudiosa do comportamento humano. Por isso, eu estou hoje aqui e quero te convidar a olhar para a comunicação de um jeito diferente, a olhar além da palavra, onde mora a verdadeira força da comunicação humana. Quem aqui saiu de uma conversa pensando, não era nada disso que eu queria dizer? Pois é. Todos nós já estivemos aí. E é justamente aí que mora o coração do que vamos conversar hoje. Nós vivemos na era da comunicação, mas sofremos com a desconexão. Temos 1000 canais, mas pouca escuta. Falamos muito, mas nos entendemos pouco. Nós não nos conectamos. Isso acontece nos ambientes de trabalho, isso se traduz em ruídos, são conflitos, são retrabalhos, desgastes, um desgaste emocional que não faz a equipe evoluir. E o mais grave é que perdemos o sentido humano das relações. A comunicação, ela virou um instrumento de resposta, não um instrumento de conexão e não de compreensão. Quando eu falo que ela virou um instrumento de respostas e não de conexão, eu tive uma experiência. Quando eu comecei a trabalhar na direção do hospital municipal, uma pessoa chegou para mim falando que eu deveria não dar atenção a muitas coisas dos funcionários. Essa é uma pessoa da parte da enfermagem. Eu percebi que ela estava saindo dali por esse motivo, porque estava equivocada sobre como liderar, sobre como a comunicação tem que ser exercida de forma plena, de forma respeitosa. E era aquela conversa mal intencionada que essa pessoa estava tendo comigo, que era o que eu não queria ter com as outras pessoas, com os outros funcionários. E que ela não queria que eu fosse bem-sucedida, que a minha conversa com os demais funcionários tivesse boa intenção. Aí eu vi que o que estava exercendo com ela naquele momento era o que ela não praticava com ninguém. Ela gerava conflitos por falta da escuta. E eu tinha um objetivo que era gerar empatia, pertencimento naquele local. Eu queria fazer as outras pessoas se sentirem vistas. Entendi que, a partir dali, eu entendi que muito eu tinha que aprender com a comunicação naquela equipe. Mas quem nunca tentou se fazer entender e saiu frustrado? Ou quem nunca viu uma mensagem de texto ser interpretada de jeito errado? Esses são sinais de que a palavra sozinha é insuficiente. É a comunicação que balança, que não transforma, que não tem equilíbrio. É apenas dizermos e não nos identificarmos com o que nós dizemos. Aquilo tudo serviu de experiência para mim. Eu consegui fazer com que aquela equipe virasse uma equipe minimamente capaz de ouvir o outro. É quando eu me comunico com o coração, com a palavra que virou ponte. Quando eu comuniquei diferente dela, que não era no automático. Ela transformava muros, eu não. Agora vamos fazer uns 10 segundos de silêncio. Compreendeu?
Esse é o ruído que muitas vezes é benéfico na comunicação, o silêncio. E eu te falo que eu tenho o método Conecta, mas eu quero te falar dos 3 pilares. A presença, que está no momento em que eu escuto e penso antes de falar e acolher. É a percepção, é o segundo pilar. Ler o que está por trás da palavra. É a emoção, a intenção, a necessidade. Todo comportamento é uma forma de comunicação. O terceiro pilar do método Conectar é o propósito. Comunicar para convencer, mas para construir, quer dizer, não para convencer, né? Mas para construir uma palavra que ganha força. Quando serve do propósito humano. Antes de responder, antes de você se questionar, antes de eu pensar, eu queria ser compreendida. Quando a comunicação é humana, equipes se tornam extraordinárias. A empatia diminui o conflito. A escuta amplia a cooperação e o resultado vem de forma natural. A força da comunicação humana, ela está em transformar ambientes frios em espaços de pertencimento. Vou contar mais uma história que eu vivi no hospital. Quando eu comecei a trabalhar lá, não era na direção. Ainda era como assistente social. Que mais uma colega, chegou para mim e disse que eu andasse. Na verdade, se eu quisesse ser vista como uma funcionária que estava prestando serviço de qualidade, eu andasse correndo pelos corredores. Eu fiz totalmente diferente disso, porque ali não era o meu propósito. O meu propósito era escutar as pessoas. E aí eu comecei a entrar de enfermaria em enfermaria, conversando com cada paciente. E eu vi que a comunicação poderia salvar vidas. Eu vi que a comunicação poderia fazer com que aquelas pessoas se sentissem vistas, com que aquelas pessoas saíssem dali melhor do que entraram. E foi aí que eu comecei a transformar a equipe também. E a equipe dava mais atenção aos pacientes. Então é um gesto, é um comportamento diferenciado que nós viramos espelhos das pessoas através da nossa comunicação. Hoje você descobriu algo que estava aí dentro de você, que já vivia em você, que é a sua capacidade de comunicar com a alma. Eu simplesmente despertei. E eu falo com prioridade, com propriedade, que comunicar é um ato de coragem. Porque se permite a ser visto. E permite ver o outro também. Vamos falar uma frase? Falem comigo. A partir de hoje, eu escolho comunicar para conectar. A partir de hoje, eu escolho comunicar para conectar. Então, a partir de hoje, depois dessa frase, depois de hoje, eu não quero que você apenas fale melhor. Eu quero que você se comunique de verdade. Com presença, com propósito, com empatia. Porque quando a comunicação ultrapassa a palavra, ela alcança o que é mais forte em nós. A capacidade de transformar o outro e o mundo pela força do ser humano.